Pessoal, neste vídeo vou falar sobre o acento em português, ok? É um vídeo mais curto. Muito bem, então, o acento. O acento é um fonema, no caso do português, de suprassegmental, porque ele se realiza sobre o segmento, ok? Na definição de Câmara Júnior, o acento é uma maior força expiratória ou intensidade de emissão da vogal de uma sílaba em contraste com as demais vogais silábicas. Então, veja, toda palavra tem uma sílaba tônica, ok? Essa sílaba tônica é normalmente a sílaba que contém a vogal que é pronunciada com mais intensidade, com mais força expiratória, com maior força de intensidade de emissão de voz, ok? É fácil identificar a sílaba tônica de uma palavra, como eu já ensinei para vocês, fazendo de conta que a palavra é uma pessoa e você vai chamar essa pessoa. Você vai sempre identificar a sílaba tônica, porque naturalmente você vai alongar a sílaba tônica da palavra. Uma vez eu vi a professora, a colega minha, na escola, ensinando sílaba tônica para o aluno. Então ela dizia assim para o aluno identificar a sílaba tônica da palavra macaco. Ela dizia, macaco. Aí a criança dizia que a sílaba tônica era final. Ela repetia, macaco. Qual a sílaba tônica? A criança dizia que era a sílaba final. Na verdade não é macaco, é macaco. Ok? A criança pode identificar a sílaba tônica em qualquer palavra. Se disser para ela, faz de conta que essa palavra é uma pessoa, você vai chamar essa pessoa. Naturalmente a gente vai alongar a sílaba, que é a sílaba tônica da palavra. Então a sílaba tônica da palavra faz parte da identidade da palavra da mesma forma que faz o segmento, que os segmentos fazem parte dessa palavra. Mas o acento, o tom, a entonação são traços que têm natureza diferente dos fonemas segmentais, ok? Então a gente diz que o acento é diferente, é um fenômeno de suprassegmento. O acento é um fonema de suprassegmento, é um fonema suprassegmental, ou seja, ele se realiza sobre o segmento. Então nós podemos diferenciar todos os fonemas, ou ordenar todos os fonemas em dois grupos, em dois subconjuntos. Temos o subconjunto dos fonemas segmentais e o subconjunto dos fonemas suprassegmentais. Então, os fonemas segmentais, eles são segmentáveis, o nome já diz, são segmentais, então eles são segmentáveis, eles podem ser segmentados, eles podem ser recortados na cadeia da fala. Eu posso separar, recortar, por exemplo, pego uma palavra, separo a palavra por sílaba e depois separo por fonemas. Eu posso fazer isso. Os fonemas suprassegmentais eu não posso recortar na cadeia da fala. Eu não posso recortá-los, separá-los na cadeia da fala. Os fonemas segmentais também podem ser traduzidos em termos de traços acústicos, traços articulatórios. Por exemplo, eu posso dizer que um Fê é lábio dental, é constritivo, é surdo. São traços que podem traduzir, que podem caracterizar, que podem definir um fonema segmental. Agora, os fonemas suprassegmentais eu não tenho como descrevê-los em termos de, eu não posso descrevê-los em termos de traços. Eu só posso dizer que um acento é tônico em relação a um átono e vice-versa, ok? Então, esse é um resumo dessa explicação que eu acabei de dar para você. O acento não possui uma realidade em termos de índices ou traços acústicos, como os fonemas segmentais possuem. Por exemplo, o segmento B é oclusivo, bilabial e sonoro, etc. É algo, porém, que se pode opor como o fonema suprassegmental, né? O acento. É algo, porém, que se pode opor como tônico e átono na cadeia da fala. Isto é, um acento se define como tônico em relação a um átono e vice-versa. Pode-se dizer que o acento está para a palavra da mesma forma que em que a entonação está para a frase. O acento pertence à realidade da palavra, tal como os segmentos que a compõem. A entonação, entretanto, é mais livre e geralmente pode ser alterada de acordo com a intenção de efeitos estilísticos que o falante pretenda criar ao falar. Há uma diferença da entonação. A entonação é encadeamento de tons, né?
A gente não tem em português tom, mas a gente usa a entonação para diferenciar frases interrogativas de frases afirmativas. A gente tem isso é uma espécie de morfema suprassegmental do português. Diferencia uma frase interrogativa de uma frase afirmativa. Em português é a entonação. Em inglês existe a estrutura. Então, a frase afirmativa, na frase afirmativa, o sujeito vem antes. Na frase interrogativa, o verbo vem antes do sujeito. Então, tem essa marca estrutural, marca sintática, que diferencia frase afirmativa de frases interrogativas. Em português, é só a entonação. Okay? Então, a gente sabe diferenciar, por exemplo, uma frase se é pare, é uma afirmação, uma frase declarativa. Pare é uma pergunta, é uma interrogação. Só a entonação que vai modular, que modula a pronúncia da palavra, que vai dizer se é uma afirmação ou uma negação. Então, isso pode ser alterado, essa modulação, essa entonação, para dar frases afirmativas e interrogativas. No caso da palavra, o acento não pode ser alterado. O acento é sempre o mesmo. Cada palavra tem o seu acento. Ok? Então, são naturezas semelhantes, entonação e acento, mas são suprassegmentos, mas não é a mesma coisa. A gente pode dizer também que a entonação está para a frase, enquanto que o acento está para a palavra. Então, veja, eu tenho não é afirmação. Não é uma pergunta. Batata. Isso é uma declaração, uma afirmação. Batata. Pergunta. Batata? Uma pergunta. Veja que há uma modulação diferente. Batata. Batata? Uma outra modulação. Aqui eu tenho fábrica e fabrica. A palavra fábrica, por exemplo, tem os mesmos segmentos de fabrica. Qual a diferença de fábrica para fabrica? A posição do acento. Em fábrica, o acento recai na antepenúltima sílaba, para uma palavra pró-paroxítona. Em fabrica, o acento recai na penúltima sílaba, é uma palavra paroxítona. E o mesmo acontece com médico e medico. Há um conjunto de palavras, de sílabas, de pares de palavras que eu posso criar a partir de verbo e nome, alternando posição do acento. A gente diz que em português o acento é fonêmico. Por que o acento é fonêmico em português? Porque ele sozinho é suficiente para distinguir significado de palavras. Por exemplo, fábrica é uma coisa, fabrico é outra. Médico é uma coisa, medico é outra. É muito importante a gente entender o sistema acentual do português retomando o sistema acentual do latim, porque a base do léxico do português é o caso acusativo do latim. A gente diz que o acusativo é o caso lexicogênico do português. A maioria das palavras do português, as palavras que nós temos hoje, as palavras do português que temos hoje, vieram do latim. E o que acontece? Em latim não havia palavras oxítonas. Não havia em latim palavras oxítonas. Então, toda palavra que tivesse duas sílabas seria sempre paroxítonas. Aí nós temos exemplos aqui, ó. Rota, pede, plúvia, ok? O acento recai na penúltima sílaba. Quando a palavra tinha 3 ou mais sílabas, o acento poderia recair na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Ou seja, a palavra poderia ser paroxítona ou proparoxítona. A palavra seria paroxítona se a penúltima sílaba fosse pesada. Lembra que eu falei que a sílaba pesada atrai o acento? Pois é. Então, a sílaba pesada, penúltima sílaba pesada, fazia com que esta sílaba recebesse o acento. Aí nós temos exemplos como hiberno, tesauro, mulher, que vai dar hiberno, que existe também inverno, tesouro, mulher. Okay? Quando a penúltima sílaba era leve, o acento recuava para a antepenúltima sílaba. E nós tínhamos as palavras proparoxítonas. Ok? Por exemplo, árvore, quindecem, hominem, que vai dar árvore, 15 e homem. E na passagem do latim para o português, o que acontece?
Bom, as palavras paroxítonas, as palavras proparoxítonas, na passagem português, elas se tornam paroxítonas. Então veja, em latim só haviam palavras paroxítonas ou proparoxítonas. Na passagem do latim português, o que acontece com as proparoxítonas? Elas perdem as vogais pós-tônicas não finais e se tornam todas paroxítonas. E o que é que acontece com o léxico do português, as palavras do português? A grande massa, grande número, cerca de 80% das palavras do português são palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas. Se você pedir para uma criança que está aprendendo a falar português, para ela criar uma palavra, certamente ela vai criar uma palavra paroxítona, porque essa é a forma prototípica de acentuação das palavras em português. Bom, em primeiro lugar, as paroxítonas. De onde veio isso? Do latim. No latim havia paroxítonas e proparoxítonas. Na passagem de português, as proparoxítonas desaparecem, se tornam paroxítonas. E isso aumenta a quantidade de palavras paroxítonas no português. Mas a gente vai ver que vão surgir também as oxítonas, que não havia em latim, mas que existem em português. Então, essa primeira observação. Na passagem do latim para o português, as palavras proparoxítonas, com aquelas vogais pós-tônicas não finais, tornam-se paroxítonas. E veja, pessoal, o que eu estou falando aqui é do acento tônico, é do acento da palavra, não estou falando de acento gráfico. Toda palavra tem acento tônico, mas nem toda palavra tem acento gráfico. Eu vou falar de acento gráfico, vou falar de ortografia em outro momento. A acentuação gráfica vai ser assinalada nas palavras que fogem ao padrão, que fogem à regra. A gente marca sempre o que é... Quando em linguística a gente diz que é uma forma marcada, significa que foge ao padrão, ok? Então, por exemplo, nós não vamos marcar as palavras paroxítonas terminadas em vogais, porque a maioria das palavras do léxico do português são paroxítonas terminadas em vogal. Essas palavras não recebem acento. Aqui exemplo de palavras que eram proparoxítonas em latim e que passam ao português como paroxítono. Então a gente tinha óculos, olha, a sílaba tônica é aqui no O. Então cai essa vogal pós-tônica no final, ok? É pós-tônica, e aqui, essa aqui é tônica, essa aqui é pós-tônica, só que é não final, esse aqui que é final. Então pós-tônica não, cai isso aqui e fica óculos. E depois esse grupo CL aqui vai se tornar lhe, então vai ficar olho, ok? A pícola vai dar a picla, esse P vai se tornar B, porque consoantes surdas entre duas vogais, na passagem do latim português, se sonorizam, se tornam sonoras. E as sonoras caem. Interessante. As surdas se sonorizam e as sonoras caem. Essa é a regra geral do processo de transformação da passagem do latim para o português. E como eu já falei para vocês, o I breve passa a E. Então, a picla fica abelha. Veja, o clá, esse grupo CL aqui, pode se transformar em lhe. Lembra? Olho, óculos, olho. Picla, abelha. Então, mácula, caiu, fica macla, depois há uma nasalização dessa vogal e vai passar mancha. Mancha e mácula é a mesma coisa. Homine, cai o E final, fica homem. Eu vou explicar depois esse processo de transformação, que é melhor explicado dessa forma, como a queda deste E com a apócope desse E, do que propriamente a queda do I. Veja que cai o I passa a E. Então fica homem. Então, depois, então esse é um processo natural. Passagem do latim para o português, as proparoxítonas perdem a vogal pós-tônica no final e se transformam em paroxítona. Então, imagina, no século XVI e XVII, o que nós tínhamos em português era, por exemplo, mancha. Nós tínhamos olho. Os autores clássicos, os autores classicistas, os autores apaixonados pela cultura greco-romana, escritores, vão buscar as formas etimológicas de algumas palavras e reintroduzem no português. Ok? Então vão surgir palavras como mácula. A mácula não existia mais naquela época, mas foi reintroduzida e hoje existe a palavra mácula junto de mancha. Existem as duas palavras, é comum. As proparoxítonas, elas são palavras
que na fala popular geralmente se transforma em paroxítona, vai ver em seguida. E elas são quase que restritas ao uso erudito da língua. Pessoas que têm mais nível de escolaridade mais elevado, que lida com escrita, e são mais letradas, né? Bom, então essa é a primeira coisa. Na passagem latim ao português, as palavras paroxítonas perdem a vogal apostrônica no final e tornam-se paroxítonas. Bom, em latim, como já foi dito, não havia palavras oxítonas, mas na passagem para o português elas surgem. E surgem a partir do quê? Como foi que surgiram as palavras paroxítonas no português se em latim não havia palavras paroxítonas? Oxítonas. Como é que surgem essas oxítonas no português? Bom, então, essas oxítonas têm duas origens. As palavras oxítonas hoje do português têm duas origens. Uma origem é das palavras do próprio latim, que vieram para o português, ou seja, do seu próprio, sua própria, como é que se diz? Origem genética do seu léxico. E outras palavras oxítonas que temos no português hoje são empréstimos de línguas africanas, de línguas ameríndias, línguas amazônicas, línguas americanas, línguas daqui do nosso próprio território, né? Há centenas de línguas faladas no Brasil. Então a gente diz assim, de origem tupi, mas tupi é um tronco, então são centenas de línguas que eram faladas aqui, que coexistiram com o português e deixaram sua contribuição. Por exemplo, açaí, cipó, tatu, por aí vai. Mas as palavras que têm origem no latim, elas resultam quase que 100% das palavras paroxítonas que tinham um E final antecedido por uma dessas consoantes aqui, ó. R, L, R, S, O, N. Lê, Re, C, O, N. Lembram que essas 4 consoantes aqui são as consoantes que podem ocorrer em coda silábica em português? Pois bem, na passagem do latim para o português, as palavras paroxítonas que tinham um E final antecedido por uma dessas consoantes, essas palavras perdem o E final, algo que chama de apócope do E final. E então as palavras se tornam oxítonas, elas eram paroxítonas, se tornam oxítonas com a queda dessa vogal. Então veja, quase todas as palavras oxítonas do português, que é o segundo grupo de palavras do nosso léxico, terminam em consoante. Então as palavras oxítonas do português que têm origem na própria língua são palavras que normalmente terminam em consoante. E elas resultam nisso aqui, ó. Então veja, são sílabas que tinham um lê, um re, um c ou ne, seguido de um e final. Como por exemplo, fideli, cai o e final, fica fiel. Veja que a queda da vogal final não causa um prejuízo tão grande para a sílaba, porque a consoante anterior, ela pode ocupar a coda da sílaba anterior. Então, cai o E, mas o L fica, o Lê fica aqui com a sílaba anterior, como coda. Mulhere, cai o E e fica, o R fica com o E aqui da sílaba anterior. Giornale, cai o E, fica jornal. Aqui ficou, o N ficou no lugar do J, né? Um erro gráfico aqui. Amare, cai o E, fica amar. E aí todos os infinitivos verbais, né, que tinham o E, cai o E, a apócope do E, a apócope é a queda do E no segmento final da palavra. A síncope é uma queda no meio da palavra. E a gente fala de aférese quando é no início da palavra. Curiosidade. Então, homine, cai o E, fica homem. Esse I passa a E. Já viu? Latine, cai o E, fica latim. Judice, cai o E, fica juiz. Radice, cai o E, fica raiz. E aí tem os casos dos monossílabos, como mense, cai o E, fica mês. Luce,
cai o E, fica luz. Então, as palavras oxítonas do português, elas têm origem nas palavras paroxítonas do latim, nestes casos aqui, palavras paroxítonas do latim que tinha um E final antecedido por uma dessas consoantes que pode ocorrer em coda silábica em português. Ok? Há raríssimas exceções de palavras que não terminam em consoantes, que têm origem no próprio latim. Palavras de origem latina, que estão no português, fazem parte do léxico do português e que são oxítonas e terminam em vogal. Tem o caso de avô e acolá, por exemplo, são palavras de origem latina. Então, avô vem aviolo e acolá vem da combinação desses advérbios aí, né? Eco e lac, forma a palavra acolá. As outras palavras as palavras oxítonas que terminam em vogal são palavras tomadas de empréstimo, normalmente de línguas africanas ou línguas indígenas daqui. Então, veja, a maioria das palavras do português são paroxítonas. Um grupo pequeno de palavras, é o segundo grupo de palavras, digamos 20%, são palavras oxítonas, talvez menos do que 20% do léxico português, formado por palavras oxítonas. A maioria absoluta dessas palavras oxítonas em português terminam em consoantes. O terceiro e menor grupo de palavras do português são o grupo das palavras proparoxítonas. Esse é o menor grupo de palavras do léxico do português. Palavras que recebem um acento na antepenúltima sílaba, que em geral foram palavras introduzidas à língua portuguesa por meio dos escritores eruditos apaixonados por cultura greco-romana. Ainda hoje essas palavras são tidas como de uso erudito e na fala popular elas sofrem simplificação. Ok? Bom, então a maioria das palavras em português são paroxítonas e terminam em vogal. As oxítonas são, em segundo lugar, o maior número de palavras. A maioria absoluta das oxítonas em português terminam em consoante. As que terminam em vogal, salvo raras exceções, são empréstimos. Açaí, cipó, fubá, vatapá, dendê, cupuaçu, taperebá, tatu, café, sofá, por aí vai. As proparoxítonas compreendem um grupo reduzido de palavras, quase que restritas ao uso erudito da língua e na fala popular, tendem a sofrer queda das vogais postônicas não finais e se tornarem paroxítonas. É o mesmo fenômeno que aconteceu no latim, na passagem do latim em português, ou acontecia no latim vulgar, acontecem hoje com essas palavras no português. Então, por exemplo, é comum na fala xícara passar xícara, fósforo passar fósforo, chácara passar chácara, cócegas passar cosca, óculos passar óculos, plástico passar plástico, exército passar exército, ônibus passar ônibus ou a ônibus. Tá? Simplificação. Ok? Então, esse é um resumo da acentuação do acento das palavras, do acento tônico em português. Isso vai ser útil depois que nós falarmos do acento gráfico. Por exemplo, nós vamos ver que as palavras que terminam em consoante em português, que não são oxítonas, em geral recebem acento, que é minoria. A palavra que termina em consoante geralmente palavras oxítonas. Palavras que são paroxítonas e terminam em vogal é a maioria das palavras, portanto, não recebem acento. Palavras que são paroxítonas e terminam em... exatamente o contrário das oxítonas. Palavras que são paroxítonas e terminam em consoante, em geral, recebem acento. Certo caso que é um grande número de palavras, aí seria econômico acentuar todas. Por exemplo, homem, garagem, passagem. São palavras paroxítonas que terminam em consoante. Teria um número muito grande de palavras para acentuar, então não se acentua. Mas quando termina em N, se acentua. Por exemplo, hífen, termina em N, então acentua. Aí é uma combinação da regra do acento tônico com a escrita ortográfica. Quer dizer, M não acentua, mas se for paroxítono terminado em N,
recebe acento. Isso vai vir em outro momento, ok? E aí as palavras oxítonas que não terminam em consoante, que terminam em vogal, também é exceção. Então, palavras oxítonas que terminam em vogal recebem acento, exceto algumas vogais. Por exemplo, vogal U, se a palavra terminar em U e ela for paroxítona, recebe acento, mas se ela for oxítona, não. A mesma coisa acontece com o I. Palavras paroxítona terminada em I não recebem acento, mas se ela for paroxítona, recebe. Porque a gente vai ver o grande número de palavras que tem, são oxítonos que terminam em algumas determinadas vogais. Por exemplo, I e U é mais comum. Paroxítona terminados em oxítono terminado em U é mais comum. Paroxítona terminado A, E, O, menos comum. Então, são acentuadas. Paroxítonos terminados A, E, O são super comum, não se acentua. Paroxítono terminado em U é muito incomum, pouco comum, então se acentua. Vai sempre seguir essa regra, acentuar as exceções. A orientações para leitura tem um trabalho também da Colisco, neste livro aqui, tratando sobre acento, tem mais sobre acento também no próprio material do Câmara Júnior, para vocês lerem, para vocês estudarem, ok? Ajuda também, isso seria uma outra etapa desse trabalho que eu faço, que não dá para nós fazermos agora, que é consultar as gramáticas normativas para ver como é que elas lidam com esses assuntos. Então, orientações de leitura, seria muito bom que vocês dessem uma olhada também nas gramáticas normativas, até para vocês terem uma visão crítica, porque certamente o que elas apresentam lá é bem diferente de muitas coisas que nós estamos vendo aqui. Com certeza é porque eu já fiz esse trabalho várias vezes, fazendo esse confronto entre a análise linguística e essa tentativa de didatizar essas questões que são complexas, que são trazidas na gramática normativa. Ok? Eu encerro o vídeo por aqui. Aqui tem a referência